médico? Ou qual mulher que tem 10 peças de prata, perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. Agora medite comigo. Lucas vendo aquela cena, Lucas como médico, ele vai checar os sinais vitais de Eutico e ele vai perceber que ele não tem sinais vitais. Lucas como médico, ele vai chegar para o jovem Eutico, vai olhar o pescoço dele e vai ver que o pescoço está quebrado. Quem sabe criou-se uma interrogação dentro de Lucas, dizer: como é que este homem tem a capacidade de parar uma pregação e de mandar o povo se acomodar, porque o jovem não morre, o jovem apenas dorme? O texto bíblico vai dizer que Paulo, ele ora ao Senhor. Paulo, ele pede para que Deus devolvesse o espírito do jovem e assim viesse dar continuidade à sua pregação. O texto bíblico vai dizer que a partir do momento que ele orou, Deus automaticamente devolve a vida daquele jovem. Há grande temor no meio daquele povo e conversões de almas se estenderam naquele lugar. Deu as últimas instruções finais aos discípulos para que após a sua partida os discípulos viessem dar continuidade ao seu legado na terra, pregando a respeito de um Cristo ressurreto, pregando a respeito de um Cristo que vela a cumprir com seus propósitos, pregando acerca de um Cristo que curou a sogra de Pedro, pregando acerca de um Cristo que morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Então, no princípio era o verbo se materializou. E em Lucas capítulo de número 15, no versículo que nós lemos, vai falar justamente desse verbo que se fez carne. Por que a palavra que liberta? Porque se você observar no capítulo 1 do livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 1 do livro de Lucas, você vai encontrar algo bastante interessante. Olha o que está escrito. Mas a gente vai decorrer no Gênesis o seguinte: depois que Deus ele cria toda a terra, todo o globo terrestre, ele cria os animais, ele cria tudo, a Bíblia vai dizer que ele vai criar a sua obra-prima, que é quem? O homem. Mas aí ele chega lá no texto e diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Logo eu percebo que o texto não está empregado no singular, mas está empregado no plural. E quando está falando no plural, significa dizer que tinha duas ou mais pessoas morrer? Sim. Então observe, Deus ele diz: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E se eu disser para você que Jesus estava na criação do mundo, vocês acreditam? Sim. Volta lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era quem é o verbo?